no vídeo de hoje nós vamos ver o porquê o Akainu ignorou os maiores piratas na guerra de Marineford só para perseguir o Luffy. Nós vamos ver também o que aconteceria se o Luffy e o Zoro perdessem os seus tesouros. Eles continuariam a sua jornada? E no caso os tesouros são o chapéu do Luffy e a espada da Kuina. E por último nós vamos ver quem é o Shichibukai mais forte atualmente. Só os que ainda são Shichibukais. Tudo isso no vídeo de hoje. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas pro próximo Sogeking Responde. Mas antes do vídeo começar, já manda aquele likezão para dar aquela fortalecida. E se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Senhor J perguntou, qual top 5 melhores navios de One Piece? Pra mim os melhores navios são o Moby Dick do Barba Branca, eu acho ele muito bonito e muito foda. Temos também o Orojackson do Rei dos Piratas, que foi o navio que navegou em todo o mundo de One Piece e foi feito pelo Tom. Nós também temos o Nuestro Castelo do Capone, que é um navio anfíbio que consegue andar tanto na água quanto na superfície e foi destruído pela Big Mom. Eu acho aquele navio ali muito foda também. O Sunny também, por todos os seus aparatos tecnológicos, por ser o navio do próximo Rei dos Piratas e por sua madeira indestrutível. E por último nós temos o Going Merry. Você não disse os mais bonitos, você disse os melhores. E pra mim ele é um dos melhores navios por toda a sua história, por ter salvo os Mugiwaras lá em Enies Lobby e por sua morte muito emocionante. Link no card aqui em cima para vocês verem ela. Mamute Rock perguntou, quem você acha que é Imu-sama e qual será seus poderes? Eu acredito que Imu-sama possa ser uma pessoa que vem desde o século perdido até hoje comandando o governo pelas sombras, porque lá atrás fizeram a cirurgia perene nele e ele não vai morrer. Ele fica nas sombras comandando o governo e a marinha para que ninguém destrone ele, para ele sempre continuar no poder. E pode ter sido ele também que organizou os reinos lá no passado a criar o governo mundial. Eu acredito que seja mais ou menos isso. E também não consigo ver ele com algum poder especial. Eu vejo mais ele com poder político para mandar a marinha e o governo fazer tudo aquilo que ele quer. LBR perguntou, o que você acha que aconteceria se o Luffy e o Zoro perdessem seus tesouros? O chapéu de palha e a espada da Kuina. Eu acredito que eles teriam perdido ali 50% do desejo de realizar esses sonhos, que nesse caso é ser o Rei dos Piratas e o maior espadachim do mundo de One Piece. O Luffy se inspirou muito no Shanks para se tornar um pirata também. Ele viu o bando do Shanks, viu como o Shanks era foda e o Shanks até mostrou pra ele como é dura a vida de um pirata. E o Luffy pegou tudo isso, adicionou nele e disse, eu vou querer ser um pirata também, vou ter um bando mais foda que o do Shanks e vou encontrar o maior tesouro do mundo de One Piece. E o Luffy como criança poderia ter mudado seu sonho completamente se o Shanks tivesse saído por completo da sua vida. Mas ele quis selar a promessa do Luffy com seu chapéu. Ele pegou o chapéu, deu pro Luffy e disse, venha me entregar esse chapéu quando você for um grande pirata. E isso foi que motivou o Luffy a continuar sempre com o desejo de se tornar um pirata também. Se não, eu acredito que o Luffy poderia até ter mudado de sonho, poderia ter sido influenciado pelo Garp e ter se tornado verdadeiramente um marinheiro. Agora no caso do Zoro com a Kuina, os dois tinham prometido que um deles iria se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. E depois que a Kuina morreu, o Zoro pegou a sua espada como se quisesse carregar o desejo dela, porque quando ele se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece utilizando a espada dela, é como se ela também tivesse se tornado o maior espadachim do mundo de One Piece. Eu acredito que seja mais ou menos isso, e por isso que eu digo que os dois perderiam ali 50% da sua motivação em realizar os seus sonhos se eles perdessem esses tesouros. Mas não que eles não realizariam os seus sonhos, eu acredito que sim, mas não com o peso e a carga emocional que tem atualmente. Towser Oficial perguntou, você acha que após o final de One Piece haverá alguma continuação com novos personagens de uma nova história de um novo Rei dos Piratas? A única forma que eu vejo do Oda continuar a história de One Piece logo após ela acabar
perguntar é se ele quiser explorar o passado de alguns personagens que ele não teve tempo na história principal. Ele já foi perguntado se ele queria desenvolver a história de algum personagem e não teve tempo. Eu acredito que ele falou que foi a do Garp. Ele gostaria muito de escrever o passado do Garp e toda a história dele na marinha. Então eu acho que se ele for continuar a história vai ser nessa pegada. Desenvolver personagens como o Roger, o Garp, o Win, até o Joy Boy no Século Perdido eu acredito que ele pode desenvolver. Mas eu não acredito na ideia de um Two Piece que vai ter um novo garoto que vai querer se tornar o rei dos piratas com novos personagens. Isso eu não acredito. Se ele for continuar a história, vai ser falando sobre o passado de alguns personagens. Isso é o que eu acredito. Matheus Moura perguntou: o Luffy pode usar o Nightmare Luffy com 1000 sombras contra o Kaido? Manda salve. Um salve pra você, mano. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, porque o ponto principal dessa transformação é o Gekko Moria com a sua Kazekage no Mi. E o Gekko Moria está intimamente ligado com o Kaido, porque no passado ele perdeu seu bando pro Kaido e depois disso ele sempre quis se vingar. Por isso que ele tinha o Wars lá em Thriller Bark e queria colocar uma sombra pica nele, uma sombra muito forte, para que o Wars lutasse contra o Kaido. Foi por causa da sua Akuma no Mi também que a gente descobriu que dá para colocar sombra no corpo de outras pessoas, e no caso do Luffy, ele aguentou 100 e o Gekko Moria aguentou 1000, então ele poderia sim colocar 1000 sombras no Luffy para se tornar o Nightmare Luffy muito mais forte. Só que tem um porém, e o fato de eu não acreditar que o Luffy vai utilizar essa forma, que é o fato dela ser subordinada à fruta do Gekko Moria, e o Luffy não vai poder mais utilizá-la mais pra frente. E a gente sabe que pro Luffy se tornar o rei dos piratas, ele sempre tem que estar evoluindo para se tornar mais forte. Então eu acredito que seja mais fácil ele utilizar o Gear 15 ou então o seu despertar, para que ele possa utilizar um desses dois poderes mais pra frente na luta contra o Teach. Ele não pode ficar ali preso a uma transformação que ele nunca vai usar novamente, porque ela depende da fruta do Gekko Moria. Brian Oliveira perguntou: o que aconteceu com o bando do Roger depois dele ser executado? Quando o Roger se entregou para a marinha para ser executado, seu bando foi desfeito e a galera se dispersou por todo o mundo de One Piece. A gente tem ali o Buggy, que já fez parte do bando do Roger, ele estava lá no West Blue. A gente tem o Shanks, que também fez parte do bando do Roger e se tornou um Yonkou. A gente tem o Rayleigh, que também era o imediato do bando do Roger e tá lá no arquipélago de Sabaody. Então o resto da galera tá espalhado aí pelo mundo de One Piece. E é mais ou menos isso que acontece quando um capitão sai do seu bando e o bando não tem o objetivo maior para que eles continuem unidos, para que eles cumpram esse objetivo. Como exemplo, a gente tem o bando do Barba Branca. Depois que o Barba Branca morreu, o seu bando foi disperso também, porque eles não tinham objetivos para continuarem juntos. Agora um bando que o capitão saiu, mas o bando continuou, foi o bando dos piratas Rumba, porque eles tinham um objetivo muito maior, que nesse caso era reencontrar a Labum. Então o Brook se tornou o novo capitão e continuou sua viagem, só que eles não puderam cumpri-la. E eu acredito que isso aconteceria até com os Mugiwaras. Se o Luffy saísse do bando ou morresse, eles se dispersariam, porque o objetivo maior que mantém eles unidos é tornar o Luffy o rei dos piratas. Juan Gamer perguntou: o Luffy vai enfrentar o Teach antes ou depois de se tornar o rei dos piratas? Eu acredito que seja antes, porque eles têm que batalhar para ver quem vai se tornar o rei dos piratas. Quem vencer a batalha se torna o rei dos piratas. Tem gente que acredita que o Teach vai se tornar o rei dos piratas antes do Luffy, mas eu não acredito nisso, porque rei dos piratas é só um. Se o Teach se tornar o rei dos piratas, acabou o sonho do Luffy. Ele não vai se tornar, até porque o Luffy não vai matar o Teach para roubar o título para si. Eles vão ter que disputar antes para ver quem vai se tornar o rei dos piratas depois. E isso já se liga ao fato das pessoas perguntarem como que o Teach vai se tornar o rei dos piratas, como que ele tá concorrendo com o Luffy se ele não tem ninguém que lê os poneglyphs e nem tem os poneglyphs. Eu acredito que ele vai utilizar de todo o seu oportunismo para seguir os Mugiwaras até a ilha final e lá eles vão ter uma batalha. E só depois o Luffy se torna o rei dos piratas. Pandamil Mito perguntou: na sua opinião, por que o Akainu preferiu ir atrás do Luffy na guerra de Marineford do que ajudar o Sengoku a lidar com os piratas do Barba Negra? O maior perigo naquele momento não seria o Barba Negra destruir Marineford? Cara, eu até poderia dizer que o Akainu foi cagão, porque ele tava com medo ali da galera mais forte e foi atrás do Luffy, que era um dos mais fracos.
Mas o que eu vou dizer aqui é que o Akainu é o maior fã do Luffy. Ele é o que tem mais certeza que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas e por isso que ele foi atrás dele. Ele pensou assim, Barba Negra, 2 Akumas no Mi, depois ele vai se tornar um Yonkou? Isso aí é fichinha. Agora o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, ele vai ser a maior potência desses mares. Então a gente tem que acabar com ele aqui. Eu acredito que foi mais ou menos isso que ele pensou, por isso que eu tô dizendo que ele é o maior fã do Luffy. Mas o fato dele ter sido cagão também é relevante. Ele fugiu do Barba Branca, não tava querendo brigar com ele, e quando o Shanks chegou e disse assim, essa guerra aqui parou, ele, não, pô, beleza, parou, não vamos brigar mais não. Não disse um pio, e eu até vou fazer um vídeo falando sobre o Akainu ter sido arregão na guerra de Marineford. Se eu já tiver feito, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Cláudia Dari perguntou, qual Shichibukai mais forte? De todos os Shichibukais, a gente tem 3 que se destacam, que nesse caso é o Kuma, o Doflamingo e o Mihawk. Desses 3 eu apostaria no Mihawk por ser o maior espadachim do mundo de One Piece, já ter disputado forças com o Shanks e ter feito nome em cima disso e ainda não ter mostrado todo o seu poder. O Doflamingo já mostrou contra o Luffy e o Kuma também já mostrou alguma extensão do seu poder, primeiro lá em Thriller Bark e depois na Guerra de Marineford. Só que a gente também tem um predador natural do Mihawk, que nesse caso é o Bug, o predador natural de todos os espadachins, e ele também é um dos Shichibukais. Se eu disse que o Mihawk é o mais forte em questão de força e o Bug é o predador natural do Mihawk, então, consequentemente, o Bug é mais forte que o Mihawk. Eu tô certo ou eu tô errado? Comentem aqui embaixo. Riquelme Almeida perguntou, como você acha que o Roger e o Garp peitaram os piratas Rocks? Sei que eles são muito fortes, mas estamos falando de um bando com os Yonkous e de um cara que comandava eles. O que você acha que eles fizeram? Acha que eles se revezaram igual o Inuarashi e o Nekomamushi? Cara, eu acredito que o fim dos Piratas Rocks tenha vindo por eles mesmos. Eu não tô dizendo que o Garp e o Roger eram fracos. Eles eram fortes, mas pra peitar todo mundo dos Piratas Rocks, eu acho um pouco demais. Era ali 5, 6, 7 pessoas muito fortes contra 2. Então eu acho que era muito pesado para os dois. O que eu acho que pode ter acontecido é traições dentro do próprio bando. A gente sabe que eles tinham um problema, todo mundo no bando dos Piratas Rocks queria ser o capitão. Então eu não vejo como difícil ter tido uma traição no momento daquela batalha. Eu posso até citar aqui o Barba Branca, que fazia parte desse bando, e ele pode ter traído porque ele tinha mais apreço pelo Roger, e ele ter ajudado o Roger nessa batalha. Nós temos também o Kaido e a Big Mom, que eu acredito que eles queriam mais o bem para eles do que para a tripulação. E eu acredito que no momento que eles vissem que o seu bando iria perder, eles iriam trair para sair com vida, porque o Kaido mesmo falou, os piratas traem, se eles veem que vão perder, eles vão trair. Só que realmente pode ter acontecido sim, e o Garp e o Roger terem enfrentado toda essa galera e ainda ter vencido. Só que eu não acredito muito, pelo fato de serem monstros tanto de um lado quanto do outro, e o numeroso seja o bando dos Rocks, que tinha mais monstros no seu bando. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, já me recompensa com aquele likezão para dar aquela fortalecida, e se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve aqui e ativa o sininho para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!